eu me senti enganado, porque o trailer fantástico, gente, o trailer da primeira temporada, com a música de Bonnie Tyler, excelente. Nossa, excelente. Eu chorei muito vendo o trailer. Salve galera, Nando aqui, e hoje vamos dar continuidade ao bate-papo a respeito da primeira temporada de Mestres do Universo Salvando a Eternia. Se você perdeu a primeira parte, basta acessar no card que aparece aqui no canto da tela. Eu, com meus amigos Marcelo Leal e Cláudio Gomes, expusemos nossas avaliações a respeito dessa primeira temporada, considerando, obviamente, o desenho original de 1980. Então, bora para a análise do desenho. Episódio 4, Terra dos Mortos. Então, o grupo, né, ao se adentrar lá em Subeternia, Gorpo já conta uma antiga cantiga, né, que ele tinha lá de Trolla, falando sobre Fulgor, que aí até então assim, vão colocar como um ser que a gente não teria um contato, provavelmente acredito que no desenho original a gente não tinha, mas eu lembro dessa linha anterior, né, de bonecos do He-Man, que o Fulgor é o Scareglow, que é aquela caveira que brilha no escuro, inclusive a Mattel fez ele com esse... sim. Isso, exato. A Mattel vai fazer tudo, Nando. A Mattel vai fazer toda temporada dando certo, a Mattel volta a colocar as máquinas do motor. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi, Luiz. Pensei a mesma coisa. O que acontece? Ele, assim que eles adentram, né, ele é um mundo dos mortos, também é um mundo de magia, se a gente colocar dessa forma. E o grupo já se separa de imediato. Assim que eles passam ali pela entrada, né, que é uma escadaria, fechou o portão, pronto, já tá o grupo foi separado. Teela tá sozinha numa caverna escura, Maligna e Gorpo eles estão numa espécie de biblioteca e parece que, no final das contas, era a Academia de Magia de Trolla. Homem-Fera, Roboto e Andra estão num lugar ermo, que seria um deserto, né? Aí vão acontecendo coisas. A gente vai vendo o seguinte. Fulgor, né, que é o Scareglow, que a gente já mencionou aqui, ele tem a voz do antigo dublador do Esqueleto. Isso aí foi uma coisa que eu achei bem interessante, vocês notaram, né? Foi o Isaac. E aí, o que acontece? É a mesma voz do dublador do Logan ou Wolverine. Então, esse dublador pra gente é icônico, porque a voz original do Esqueleto pra gente representava muito. Minha namorada faz uma risada do Esqueleto que é engraçado. Eu vou ver se ela animar, eu vou colocar no vídeo depois. É quase isso. Então, aí o que acontece lá? Fulgor fala, né, com Teela que ele só vai entregar essa espada em troca do medo dela. E aí ela aceita, afinal de contas, ela foi, vamos falar, literalmente até o inferno para poder resolver essa questão aí. Ela deve vencer o medo no Poço das Trevas e a revelação se inicia. O Fulgor fala isso aí. A gente entende esse título Revelação, não sei como que vocês entenderam, mas eu acho que ele tem muitos significados, né? Se você pensar, quando o povo ali de Eterno do Palácio descobre que Adam é He-Man, é uma revelação de peso. A questão que o mentor queria falar com Teela sobre a feiticeira também era uma revelação que foi interrompida, e por aí vai seguindo, né? Acho que esse título, assim como Mestres do Universo, que é um título ambíguo, a gente sabe que, no final das contas, Du e Marcelo, a gente tem que mestres, tanto que acho que tem no DVD original lá da série de 1982 lá, os produtores vão discutindo sobre isso, mas afinal de contas, quem são os mestres do universo? Aí eles deixam claro lá que uma das interpretações é que também o Esqueleto fazia parte, né? Que ele ficava degladiando para ele também tinha o título, mas no sentido do poder, né? Eles eram os mestres do universo. E também tem uma outra vertente que já deixa como sendo os mestres do universo He-Man e sua turma, né? É engraçado porque, para mim, eu sempre pensei os mestres do universo como todo aquele universo, todo mundo. Porque não tem como você considerar o Homem-Fera, que é o líder das feras, não ser o mestre do universo. A Maligna é imensa de poder. O Mandíbula, aquela
os próprios coadjuvantes estarem envolvidos nesse filme. Então, para mim, era todo mundo. Eu imaginava que Mestres do Universo... primeiro, eu não tinha nem noção do que era Mestres do Universo, né? Para mim, o desenho, era criança, chamava He-Man. Pronto. Mestres do Universo nem falava, na Globo nem falava, era He-Man, pronto. Mas eu entendia que Mestres do Universo era o título, olha o que eu imaginava, que Mestres do Universo era o título dado aos guerreiros da guarda especial do rei. Eu achava que era isso. Eu também já entendi dessa forma. Pensei assim, né? Engraçado pensar isso, né? A gente pode fazer essa chamada, porque isso vai valer para os novos que estiverem vendo a gente. Gente, eles traduziram os nomes de tudo. Você fica nesse desespero, porque não pode ver fora do inglês, porque a dublagem prejudica o desenho, porque mudou o nome do personagem, eu não vou ler mais. A gente cresceu vendo o Ajax. Sim. Só para poder. E era He-Man, não era outra coisa. A gente assistiu He-Man. Mestres do Universo. Irrelevante. Gorpo e Maligna conversam sobre ele ser o último Trollano do universo. Ele revela que deveria ser um oráculo, onisciente, onipotente, e aí ele ainda fala sem pressão, né? Como se fosse assim, tipo, é o que os pais dele esperavam dele. Então, isso, eu acho assim, esse desenho ele é muito adulto, como o Du mesmo colocou, porque ele traz questões da nossa vida. Às vezes, os nossos pais esperam de nós coisas que a gente não tem como ser ou atender. Ali, no caso dele específico, você vê nitidamente que não funcionou, cara, porque a magia não fluía por ele da mesma forma que os Trollanos tinham, né? Sim, sim. O Gorpo, é como eu falei, as cenas do Gorpo são cenas muito tristes, né? São cenas muito sérias, cenas que fazem toda hora você ficar, isso não é mais um desenho, isso não é mais aquele desenho que eu tinha do Gorpo cômico. O Gorpo era cômico. A gente teve um episódio que você ficava mais sério com o Gorpo. Verdade. Mas ele era um personagem cômico, então agora ele é um personagem triste. Eu espero que na segunda temporada isso mude, viu? Eu também espero que tenha um retorno aí, que as coisas voltem. Eu espero uma retenção aí do Gorpo, porque também ele vai voltar. A gente votou pelo Mandíbula. Exato. Verdade. Esse desenho. E que casa muito bem com o episódio, igual você mesmo disse, eles estão no inferno, né? O Eterno é um inferno. Então, ele é isso mesmo, cada um enfrenta os seus maiores medos e vamos ver o que vai tirar disso aí. E interessante que vocês notaram qual foi o medo da Maligna? É a magia, né? Que ela dependia da magia. Então, todo mundo ali estava enfrentando seus medos. E a Maligna não enfrentou um medo claramente. Então, eu entendi que o medo que ela estava ali é que ela já estava se sentindo inserida no grupo e ia ter que pular fora. Porque ela ajudou o Gorpo, hein? Agora vocês notaram isso? Realmente, hein? Ela ajudou o Gorpo. O Gorpo, quando ele viu o troll ali, ele entregou os pontos. Ali realmente entregou. Acho que fez assim, tô em casa, posso morrer. Né? E ali, não morreu por causa dela. E ali... Então ali, ela enfrentou o maior medo dela, que era trair aquele grupo. E ali eles travam diálogos, assim, grandiosos, cara, porque a gente tem ali, Maligna encorajando o Gorpo a vencer suas limitações e o que os outros pensam a seu respeito. Então a gente vê esse desenho muito, muito rico em nosso mundo adulto. Aí tem a questão lá daqueles seres das sombras que eram como se fossem Trollanos, né, Gorpinhos lá chegando, e de repente eles vão se juntando, aí se torna lá uma gigante fera das sombras que eles tentam, assim, sempre colocar um alívio cômico em algumas cenas. Isso aí que eu achei meio curioso, porque ali já era uma cena pesada, né? Aí o bichão lá, na hora que ele sobe, ele bate a cabeça assim, já empurra aquele globão que tava lá, já joga e começa a murmurar, grunhir lá pra galera. A gente vê que a magia da Maligna falha, afinal de contas ali também é um mundo do medo, eles vão ter que vencer muitas coisas, né? Teela encontra um He-Man de olhos vermelhos que ela tem que enfrentar. Andra enfrenta zumbis, enquanto Homem-Fera enfrenta morcegos de fogo. Acho que ali com certeza Roboto mata a charada. Ele percebe assim, peraí, você está enfrentando zumbis. Ele falou que está enfrentando feras de fogo, o Homem-Fera. Aí ele falou, não, então já sei, cada um está enfrentando seus próprios medos. Aí ele via
pra gente, assim, na tela de espectador, faltou também mostrar talvez uma criatura diferente. Porque pra gente, a gente via as duas criaturas aos olhos do Roboto. Ele é como se ele estivesse vendo tanto o zumbi, né, quanto as feras das sombras. Aliás, aquelas feras de fogo lá, né? Morcego de fogo. O Roboto é engraçado porque essa perspectiva do mentor no Roboto e essa coisa do herói, do grandioso guerreiro, isso ficou muito bem trabalhado. E é engraçado você pensar que, por exemplo, aí, no momento que ele percebe esse confronto, a solução que ele fez foi muito mentor. A solução que ele tomou foi muito mentor. Eu achei muito foda. Para mim justificou, porque ele é um personagem que eu a princípio não gostava. Eu falo isso com ele. Ele é um personagem que eu falo assim, pelo amor de Deus, eu acredito que vão colocar o Roboto e não vão colocar o mentor. E aí ele foi lá e justificou. Ainda tem o fanservice, né? Eu sou o mentor. Exatamente. Eu achava, eu concordo com o que o Luiz falou, faltou só, para mim, só essa questão aí mesmo da mudança da visão. Ou então ele deveria ver o real. Porque apesar dele ser a programação do mentor, ele é uma máquina. Né? Sim. O engraçado é pensar a máquina. Do que ele teria medo? Se ele é o mentor, a gente sabe. Aí fica novamente uma suposição. Não tem no desenho uma suposição. Se aumentou, o maior medo dele aconteceu. O Adam morreu. É verdade. Ele é um mentor sem medo. Se ele é um mentor, ele é um mentor sem medo. Porque o que mais assustaria ele aconteceu. O fracasso. Ele perdeu o Adam. É justo. E tem outro detalhe, que é isso aí também a gente vai ver no episódio final, que já vai ser o seguinte aí. O Roboto, a gente colocando aqui, é uma máquina, ok? Então ele não tem sentimento. Mas no episódio final vai ter uma coisa a respeito dessa coisa aí. Se ele tivesse medo, era pra ter, sei lá, ferrugem, né? O vírus, né, de computador. Não, vou instalar o Windows em mim. Vou instalar o Windows 11. O CDzinho do Windows chegando com pendrive, espetando o pendrive do Windows. Então, He-Man parte pro ataque lá e se revela ser o medo de Teela, né? Mas, na verdade, assim, o medo dela nem era o He-Man. Ali, o medo, né, se materializa como He-Man, porque ele representava uma perda grande para ela. E qual seria o medo dela? Pelo que eu percebi, vocês podem ajudar aí também. Eu entendi que era incapacidade, abandono, fragilidade e isolamento. Esses eram os medos da Teela. Quando você termina a frase, para mim, o medo da Teela é ser a Teela do passado. A Teela clássica. É verdade, é porque eu escrevi errado. O medo dela é se tornar a Teela clássica. Porque essa é uma vantagem que eu te falei do desenho. A Teela deixa de ser a vítima e passa a ser sujeito de ação. Isso, um protagonismo. Né? E o medo dela é ela voltar a ser a vítima, né? Ela voltar a ser aquela que o He-Man tem que me salvar. Também não entendi porque ela, assim, você viu que a questão dela é o He-Man. Ela não tá preocupada com o Adam. Poxa, eu achei que ela ia ver o medo dela, o Adam sendo esfaqueado 30 vezes na frente dela. Mas não, ela temeu a ausência do He-Man. Então faz a gente pensar aí também, né? Até que ponto realmente ela estava chateada com o Adam. Ou ela estava chateada porque o He-Man é o Adam. Questionamentos. Né? Ali a gente tem, então, um desfecho que todos conseguem vencer seus medos, né? Por fim, Teela recebe o seu prêmio, que é a espada. Maligna passa o cetro na lâmina da espada e abre o majestoso portão de Pretérnia. Ali, inclusive, assim, a Teela fica pensando, eu vou te entregar a espada? Fica aquela coisa, será que você é confiável? Então, como a gente já conversou aqui, a natureza dela, de fato, era ser traidora. Mas naquele contexto todo, eles já estão no inferno, tá todo mundo junto ali, o esqueleto tá morto, ela não tem mais barco para poder entrar, então ela tá junto com o grupo, ela falou por fim assim, vou entregar a espada então, aí no que ela passa lá, aquele cajado, né, abre o portão de Pretérnia, que é um portão lindo também, lembra aquela porta do Senhor dos Anéis, já que a gente tá falando direto aí, o portão lá, fale
diga olá e entre, sei lá, o amigo. Diga amigo e entre. Uma coisa assim. Hello. Isso. Aí o desfecho, agora o desfecho para mim foi fenomenal. Fulgor surge e impede que todos saiam. Aí surgem umas coisas de pedra agarrando as pernas das pessoas lá, ninguém tinha como movimentar. Aí a estalactite cai, no que cai, elas são suspensas no ar. Aquilo lá lembrou até um pouco a Jean Grey. Mas na hora que vai ver, era o corpo. O corpo já começou ali a mostrar que veio. E aquela cena lá também, para mim, assim, é extremamente dramática, porque Gorpo trava sua batalha triunfal e final com Fulgor. A gente tem ali aquela questão, ele começa a disparar uma energia, segurando Fulgor, só que Fulgor vai caminhando e vai chegando perto, aí de repente ele abre um anel, aí depois abre outro anel, e abre mais um anel, e Fulgor tá chegando, aí o primeiro anel, bateu, aí fechou. Aí depois já bate outro anel, vai fechando o Fulgor, aí o bicho vai ficando preso lá. Aí, por fim, esse Fulgor, você vê assim, é um poder imenso que a gente nunca viu o Gorpo experimentar. Ali, naquela intensidade toda, o Fulgor até explode. A Tila não queria deixar o Gorpo para trás, ele fala, não, entre vocês, eu vou depois. No que ele vai depois, ele explode, aí a explosão dele joga a Tila lá para fora, para dentro de Pretérnia, que o povo já tinha passado, né? Aquela cena ali também é terrível. Esse desenho, o Kevin Smith fez chorar várias vezes. Lá minha namorada fica até zoando, porque como a gente conversou aqui, são seres fictícios, mas que a gente tinha muito carinho. O Gorpo fala assim, uma criatura inofensiva, mas de repente ele se mostra poderoso ali, tem um desfecho para mim que foi sensacional, mas eu também espero um retorno dele. Eu brinquei com você e eu vou reafirmar. O desenho circula bem por coisas que a gente tem saudosismo. O pacato, o mentor, tirando a questão da dificuldade com o Rei Randor, mas eu também não vou mentir, eu nunca fui fã do Rei Randor, para falar a verdade, né? Eu nunca gostei do rei mesmo. Por isso que eu podia ficar com o Marcelo que o mentor estava bem, aí o mentor e o Gorpo, tá doido. O Gorpo foi espetacular. Quando ele começou a lutar, eu enlouqueci, mano. Eu gritava na cadeira, eu fiquei desesperado. Quando ele começou a fazer as coisas, eu falei, ele é poderoso demais mesmo, não desiste. Eu senti a perda. Para mim, as duas coisas que salvaram o episódio. Primeiro, foi o Isaac Bardavi dublando o Fulgor. Nossa, foi maravilhoso. Na que eu percebi que era a voz dele, né, eu entendo que ele não daria para dublar o esqueleto mesmo, pela idade e tudo. Mas na que eu vi, falei, assim, a memória afetiva veio na hora. E essa cena do Gorpo foi que salvou o episódio. Para mim é que salvou o episódio e estou igual a você, estou esperando o retorno. E ali, só para fechar esse episódio, depois que Tila ainda passa lá pelo portal, né, de Pretérnia, um restinho, né, do cachecol do Gorpo vem na mão de Tila, cara, aquilo ali é extremamente triste, aquela cena. E aí, quando a Tila já fica puta com a Maligna, isso tudo aconteceu por sua causa, não sei o que lá, aí ia começar uma treta danada, de repente aparece Adam. E aí, apazigua ali o povo. Para mim foi surpreendente, eu não esperava que ele aparecesse, não naquele momento, eu até falei, talvez volte, mas daquele jeito eu falei, vai já, foi justamente, é tão rápido que eu falei assim, já? Bem isso mesmo, é a questão que eu falo do tempo, foi muito rápido o retorno, depois que morreu eu achei que não ia voltar mais, nessa temporada. Também não sabia nem o que esperar, aquilo ali é algo inusitado pra mim. Episódio 5, Saudade de Casa. Acho assim, não sei o que vocês pensam, mas acredito que os títulos foram muito pontuais, acredito que e muito assertivos, né? Porque mostra a chave central de cada episódio. Você fala assim, o homem mais perigoso de Eternia. De fato, assim, Mentor, a gente já falou aqui o que a gente pensa a respeito dele. Agora, Saudade de Casa, fica aí, então, essa questão. O Adam está em Pretérnia, ou seja, ali é o céu dos campeões. Mais adiante a gente vai destrinchar essa ideia,
Mas a gente já começa então com o funeral de Gorpo, que é uma cena triste, que eles dão continuidade, né, aquele desfecho do episódio anterior, e cada um presta uma homenagem, só que o Homem Musgo ainda faz um pedacinho de trola ali no túmulo dele, é uma cena também bastante triste. Cada um, nas homenagens lá, eu acho legal que Maligna ainda fala, você foi um tolo, porque ele tinha potencial. Essa é a questão que eu vejo, que Maligna estava falando com ele o tempo inteiro. A Maligna serviu mais ou menos como um coach ali pro Gorpo. Falou, ela deixa, quando ela conta lá no episódio anterior, ela fala, eu me tornei o que eu me tornei para não depender de ninguém, que aí ela falou, eu faço minha história, ela assume o protagonismo. Agora o Gorpo se deixou levar, né, parece assim, pelas coisas que as pessoas falavam a respeito dele. E aí, tanto que as magias dele nunca davam certo, por fim, só a gente teve nesse episódio anterior, então, Super Gorpo, né, onde ele estava determinado a fazer o que ele queria, e ali a gente encerra a carreira dele de uma forma triunfal e trágica ao mesmo tempo, né? Como eu estava brincando, que é como a gente falou, esse episódio é para mim episódio fanservice, né? Esse episódio para ninguém reclamar que aquele personagem Z, que tinha um bonequinho Y, que não chegou no Brasil, está lá. Tanto que eu fico pensando, essa geração nova que viu o desenho fica assim, mas é todo mundo igual. Eu falei, vocês não sabem de nada, filho, vocês são tudo amador. Vocês são tudo amador. Com certeza. Deveria ser mais parecido, está muito diferente. Verdade. Exceto. Então vamos lá. Exceto a questão do funeral do Gorpo. Nossa, a parte que o Homem Musgo faz, aquela flor. Excelente, excelente. Exceto esse finalzinho, o final do Gorpo. Eu não gostei de mais nada do. Nossa, sério? Não. Não dá pra ter uns campeões, gente, fazendo uma coisa. Já pode adiantando um pouco, Lu? Pode. Não dá pra ter uns campeões fazendo a corrida daquela, gente. Não dá. Isso foi o mais antigo do episódio, eu vou discordar. Isso foi o mais antigo do episódio possível. Aquilo foi super brega, como a gente gostava. Mas não naquele momento. Eu amaria aquilo, mas não naquele momento. A gente acabou de tomar uma pancada de ficar sem o corpo. E aí que eu falo com você, eu vou dizer novamente, para mim faltou ali tempo. A gente acabou de tomar uma pancada que a gente perdeu o corpo, e perdeu mesmo. Eu tava esperando ele aparecer ali. Até lá, né? Tinha lá o que tá acontecendo. Não, e ele não apareceu. E aí daí já cai pra uma corrida com o pessoal. Sabe o que me pareceu? Que ali ia rolar um encontro ali de He-Man com os dinossauros. Vocês lembram dos dinossauros? Lembro. Foi meio que dinossauros aquilo ali. Aí, ó. Que ilustração linda. Linda. Aí, eu acho que é para complementar a sua fala, Marcelo. Os dinossauros do He-Man eram essas criaturas aqui, que é uma linha que não foi executada, que aqui, inclusive, ela viria, eles chamam aqui de Tecnodino, os dinossauros tecnológicos, que faria parte da linha do Hero também. Os dinossauros mesmo, pode ter certeza. Então, por que? Por causa disso, faltou o time. Aí, o que eu esperava ali? Eu imaginei. Pronto, agora não tem como ficar mais adulto que isso. O Gorpo morreu. Então agora vai aparecer, eles vão ter que resolver a situação aí, eles estão no paraíso, vai entrar uma situação filosófica, e a Teela vai falar que precisa de levar o Adam, e ele vai falar que não dá, que o tempo já foi, que morreu. Não, eu me vejo um monte de cara feliz, uma feiticeira loucona, muito doida, correndo de dinossauro. Não deu. Pra mim, não fechou. O time não bateu. Agora que você falou, eu concordo. Mas eu continuo falando. Foi muito o brega da década de 80 que a gente adora. Amo, mas me faltou, o tempo foi errado. Vou fazer o Gurgel, vocês lembram do Gurgel? O carro Gurgel. Não, é um carrinho quadrado, com pneu do lado de fora. O Gurgel é o carro que todo mundo queria em 2000.
de 96 pra frente. Só que de 96 pra frente ele chamava Gurgel. O nome dele não era Gurgel, era EcoSport. O cara lançou o Gurgel 30 anos antes, cara. Ele errou o tempo. Se ele tivesse esperado 30 anos, ele seria milionário. Não, ele lançou antes e não vendeu nada. Então, para ele, faltou entendimento do tempo. Para mim, essa questão foi o Gurgelzinho da década de 80. Um carrinho top, com tudo que você queria, com todas as coisas que você queria, mas lançado fora do tempo. Eu ia amar ver esse episódio. Não da forma que ele aconteceu. Foi uma mudança muito grande, que eu não consegui lidar com isso. Falei, poxa, mas eu tava agora com o olho cheio d'água, já tô vendo essa cena. Igual você falou, brega, adoro coisas bregas. Mas para mim, da forma que foi feita, não casou. Não casou. Não deu para digerir. Por falta de tempo. Episódio curto. Então, Adam entrega a espada a Tila, né? Porque ele já fala assim, isso daí aqui por causa disso, então eu vou te entregar. Ele nem tem resistência, tipo, não, tá resolvido. Eles encontram com Hero e ele fala que pode forjar, que é possível, né? Forjar a espada do poder, mas ele dá lá suas limitações. Adam também informa lá todo mundo, né, que Preterna é um caminho sem volta. A gente tem depois, já vem essa parte mesmo da corrida, Grayskull, que é um homem mítico dos poemas. Adam chama Tila para participar dessa corrida também. Assim, eu entendo que, digamos assim, no contexto deles, eles estão atemporais. A gente, vamos falar assim, em termos de fé, quando a gente fala de céu, é um local atemporal. Então, quem chegou agora e quem chegou depois, isso aí não faz muita diferença nessa coisa, tipo assim, a pessoa tá lá na brisa, não, é atemporal. Então, para eles eu entendo que era uma atividade corriqueira. Eles, não, hoje é dia de fazer nossa corrida aqui. Aí a gente tem aquele Grayskull, que ele vai aparecer no fim da corrida. O Hero fica sem entender como que a espada foi separada. Ele falou assim, poxa, mas ela foi forjada muito antes da minha existência e agora como que separou, né? Ele ficou curioso ali para saber a história, o povo conta como é que aconteceu e ele explica lá, ela foi forjada por magos trolanos há milhões de anos. Tá aí também para reforçar também a relevância, né, do povo de Trolla e o seu poder, inclusive, né? Inclusive, Grayskull aparecer para mim foi... Grayskull. Existe. É muito pesado. É pesado. O nome é forte, né? Muito forte. O nome é forte. Muito forte. Vicor, vou falar assim, a gente já comentou, né? Mas eu vou trazer aqui alguns personagens que participaram daquela corrida. A gente tem Vicor, que eu vou ter que mostrar ele aqui. Ele lançou, né, na Classics. É o de capacetinho com chifre? Isso. Que o Vicor, na verdade, ele é o esboço desse He-Man aqui que eles fizeram, né? Só que eles criaram depois o boneco, que era o protótipo. O Vicor, basicamente, seria esse cara aqui, ó. Aí a gente tem, igual o Marcelo já falou, uma feiticeira que... grunhe, a gente não consegue entender, né, a linguagem dela, e é curioso a gente pensar, mas será que todas as feiticeiras, na verdade sim, vamos colocar a premissa de que feiticeira já é aquela coisa da Zoar, e é uma mulher lá que foi, eu não sei falar assim como foi predestinada, acho que a gente não tem informação a respeito disso. Mas que elas são passadas de geração, pelo que dá para entender, né? Porque aquela ali está em Preterna, então ela é de outro período, a gente nem faz ideia de quando. Fala dela incompreensível. Aquele He-Man de cabelo castanho e a roupa de Zodak também, que tem tipo um símbolo, é misterioso pra gente, né? Acho que eu não lembro, se vocês lembram, talvez, se ele saiu naquela linha Classics do Motuk. Acho que eu não me lembro dele. Não lembro. Também não lembro. É uma figura também curiosa, né, naquele cenário todo. E só falando rapidinho sobre a feiticeira, me fez pensar assim, quanto tempo dura uma feiticeira? Porque para ela ser tão, né, galera? Para ela ser assim, você vê que a voz dela é brutal, né? Aqui na garganta, remete a algo tem das cavernas mesmo. Então, quanto tempo dura uma feiticeira? Boa pergunta. Né? Se não tivesse acontecido, se não tivesse acabando a magia de Eterna, a feiticeira seria, igual a gente falou, aquela gatinha de 16 anos até hoje.
Então, quanto tempo? Porque tinham vários campeões e uma feiticeira só. Então, talvez ela é a primeira e a feiticeira do He-Man é só a segunda feiticeira? A gente não sabe. Se vocês pensar isso, quanto tempo dura uma feiticeira? Isso é uma questão que fica muito em aberto, né? Fica. É tanto que isso bate com o pensamento que eu estou tendo, que é o seguinte: se a segunda temporada deu muito certo, esse episódio dá brecha para poder fazer infinitas possibilidades. Sim. Com outros mundos, outros momentos, o Grace, com o Morman, e daí para frente. Um outro detalhe é aquele Hero, que é o He-Ho, né? A gente achava, eu pelo menos acho que eu com o Marcelo, a gente achava que ele era filho do He-Man, com a Attila, inclusive. Mas eu já li aqui, gente, nesse livro, que eu recomendo, inclusive, para os fãs de He-Man, que ele, na verdade, é um ancestral do He-Man. Então ele veio bem antes aí nessa genealogia, e a gente também nem tem tanta informação se é uma linhagem ou se os campeões são aleatórios. Alguém tem alguma informação a respeito disso? Não temos, né? Não tem base para falar. É muito raso, muito raso. Nesse ponto fica só à vontade, né? Foi o que eu falei. Se der certo, pode ficar tranquilo que vão fazer um monte de série de cada um deles. Você vai ter uma explicação para todo mundo. Ainda vem com a revistinha, né? Igual no Motuque Classic. Tomara ainda vem com as revistinhas. A Mattel tá doida para que dê certo, para continuar aí. Você pode ficar tranquilo que vai ter linhas alternativas dele. Aí, ó. Uma outra curiosidade ali que eu achei nessa cena é aquele gato guerreiro roxo. É bem bonito, né? Ele lembra também o gato lá do esqueleto, né? O Panther. E Grayskull surge, assim, de uma entrada, de certa forma, triunfal, mas também escandalosa, né? Ele entra, olha só, ele entra montando um Triceratops. Isso aqui, com certeza, é referência a essa linha aqui que a gente não teve a fabricação, né? Aí, depois da corrida lá, eles se divertem. Aí a gente percebe que os bitelões todos são gigantes, né? Ali, aquele universo do He-Man, o esqueleto, que deveria ser uma caveira, né? O cara tem mais músculo do que nós três juntos aqui, né? E aí, os caras todos monstrengão lá, os campeões, aí eles chegam e falam, esse aqui é o Pulguinha. A gente chama ele porque ele escolheu a forma normal, ao invés de ser a sua forma... Então a gente entende que todos ali estão na forma transformada, né? Possivelmente eles seriam também pessoas em tese normal, porque até o normal naquele universo lá, os caras todos torão de braço. Você pegar o antigo normal, só mudou de cor, né? O antigo pega um bronzeado. Aí Grayskull revela, né, que ele foi o primeiro campeão, e aí ele ganha, inclusive, o castelo ganha o nome por causa dele, então são coisas assim que a gente chama até de fanservice. E o que eu acho super pertinente, que eu tenho também aqui, da linha do Motuque, os mapas de Subeternia e Preternia. E eu Os mapas são top. Ah lá, tem até o Procrustos no centro lá, aquele gigantesco que eu tinha, cara. Ele é um boneco super legal. Isso é algo que eu vou roubar quando eu for te visitar na sua casa. Opa, então já vou esconder aqui. Não, eu vou roubar na honestidade, eu vou falar que eu tô levando. E Grayskull revela ali para a equipe, para aquele grupo, né, que há um portão para retornar. Ele falou assim, não faz sentido eu voltar porque é praticamente assim, ele seria um ser estranho. As pessoas que ele conheceu já não estavam mais vivas, então não fazia mais sentido, até porque eles entendem que a passagem para a Preternia é como se fosse uma gratificação suprema para os campeões. Então não são todas as pessoas que morrem lá em Eternia que vão para a Preternia, né? Dando continuidade, Andra... Mas todos os campeões foram, né? Lá fala, todos os campeões estão aqui. Os campeões sim. Por isso que eu falo, então por isso que veio à tona, só voltando rapidinho, a questão da feiticeira. Então, se todos os campeões vão, será que só teve aquela feiticeira? Porque todas as feiticeiras deveriam ir também. Né? Por isso que eu pensei, como você disse, só um adendo. Mas aí fica brincadeira, né? Fica até ser espetacular aquela feiticeira dizendo, então você é o novo campeão. Você carrega a responsabilidade do Grayskull. Isso é lindo. Ia ser lindo se isso acontecesse numa série e eu vendo o Grayskull grandioso e depois tudo que ele... Porque essa frase ganha peso, né? Com certeza.
Agora, o Grayskull do He-Man 2000, né, que a gente falou, ele era mais imponente. Eu lembro, o gato guerreiro dele é diferente, né? Tem É um leão. umas coisas. Exatamente. É um leão. Nossa. E ele era muito maior que o He-Man. Você lembra dele? Ele era muito maior. O He-Man era um franzino. O He-Man era um franzino perto dele. Ele era muito, muito, muito maior. Isso aí eu achei. Eles voltaram, colocaram mais. É o que você falou. Mais para agradar a gente. Colocou todos os corpos meio que parecidos, assim, para lembrar a gente do Motu. Andra prepara então o Roboto, né, para conduzir toda a energia possível a fim de garantir que a forja consiga êxito. Ali eles entendem, né, que aquele palácio lá que eles estão é feito de... Tem uma pedra lá, até esqueci como é que ela chama. Mas eles conseguem fazer com que o calor seja retido, né, como se aquilo ali fosse uma fornalha, né, a forja mesmo. Então ele tem duas fontes de energia. Ele tem primeiro que é uma do próprio local ali, daquela edificação, e a segunda é a que a maligna passa para o Roboto, tanto que na hora que ele recebe a magia no peito, ele é tipo Homem de Ferro, ele dá aquele hypezão de energia, a energia do cara vai lá no topão. Aí já numa cena posterior a gente tem Teela se afastando, Adam vai atrás dela, né? Ela afirma que nunca lamentou a morte do amigo porque nem sabia quem ele era. Então, ela está ali ainda magoada com todo aquele contexto e ela deixa claro que quem a magoou foi Adam e não o He-Man. Porque o He-Man é o que a gente falou aqui, é o cara que na hora que o pau quebrava, o cara surgia lá do nada, ninguém queria saber de onde veio, mas tá aí, vamos resolver essa pancadaria toda. Aí o Homem Musgo surge e diz que Adam pode voltar. Mas o retorno à Pretérnia seria incerto. A gente entende que, então, essa passagem, vamos falar assim, essa salvação lá dos campeões é algo que eles ganham, né, de certa forma. Só que aí o Homem Musgo ainda diz assim, olha, eu não tenho muita certeza disso porque eu sou novo ainda, só tenho 1 milhão de anos. Então, ele deixa claro também um pouco ali acerca do seu histórico para a gente poder contextualizar. O Roboto inicia lá a forja, né? Enquanto uma espada recebe energia conduzida pelo aquele fio lá do local, a outra recebe pela energia do peito. Então vai aquecendo as duas por igual, aí surge lá um redemoinho de energia que envolve aquele ambiente todo. Os seus níveis de energia chegam a ficar críticos, e ele consegue, então, forjar ali a espada do poder. Ela surge e uma explosão ocorre ali naquele momento. Ele é arremessado para longe. Andra entra correndo e ela vai até o Roboto, né? Porque acho que, assim, não só a ideia dela fazer um papel de mentor atualizado, porque ela é uma engenheira também, mas ela se afinizar, ter afinidade, né, com a máquina. Ela viu que o Roboto era um ser um mártir, inclusive, né? Um ser sacrificial ali, porque ele tomou para si uma missão que os outros não teriam condição de fazer. A gente entende muito bem. Talvez ali se falasse, o Hero poderia. Não porque ele não teria essas duas fontes, né? A gente sabe que nenhum outro ser daquele contexto teria condições de fazer com que as duas fontes de calor, né, fossem aplicadas naquela espada, nas duas espadas. O que vocês acham? É isso aí. Foi também para mostrar assim, ao que Roboto veio, né? Ele foi na aventura para aquele momento. Aquele momento. Foi para explicar o motivo dele estar ali. E a questão que você falou da Andra, é isso mesmo. Ela entendeu todo mundo preocupado. Eu achei uma sacada muito boa. Todo mundo preocupado com o lado humano, dos personagens humanos. E quando chegou no personagem máquina, ela falou, opa, não é uma máquina, mas ele também tem, vamos lá, também tem sentimentos, poxa, vamos lá, vamos cuidar. Está mostrando realmente esse lado que eu também acredito que ela é a nova mentora de alguma forma, né? Pode surgir isso aqui. A preocupação dela foi, poxa, tecnologia é minha praia e tal, vamos lá, tem que cuidar disso, né?
é engraçado porque eu gostei muito da Andra. Então, para mim, a cena brilha por ela. Porque o Roboto, essa é uma das poucas coisas no desenho que eu realmente não gostei. Eu achei o Roboto forçado, tipo assim, ele estava, justamente, ele foi o boi de piranha, ele estava lá para morrer. Diferente de toda a empatia que eu tive pelo corpo, de tudo que eu senti quando o mentor apareceu confrontando, de tudo que a gente viveu até agora, por exemplo, de tudo que eu senti pela Attila, eu fiquei assim, o Roboto vai morrer, né? Então morre logo, acaba logo, resolve esse negócio aí e vambora. Foi bem isso mesmo, ele estava ali para morrer, você disse muito bem. É porque a gente não tem, como vocês já colocaram, a questão, é uma série corrida. Então a gente não tem tempo de criar afinidade com ele. Tanto é que ele é um personagem que aparece sim nos desenhos clássicos, a gente sabe, mas essa questão dele ter as memórias do mentor, eu acho que é uma novidade, se eu não estiver falando besteira aqui. E então a gente não cria uma afinidade com o personagem assim tão rápido, né? Porque o Gorpo era um companheiro de todo episódio, gente. A gente sabe muito bem. Não tinha um santo episódio que o Gorpo não fizesse parte. Gorpo, Tila, Mentor, essa turma aí, gente, era tipo... Era certeiro. O Pacato, então... Por exemplo, o desenho não apresentou o Aríade. Não. Verdade, eu senti falta. Muita falta, muita falta. Muita falta. É porque, assim, a gente entende que a Mattel, ela fez uma linha extensa de bonecos. A gente entende e sabe muito bem que o desenho veio depois dos bonecos. Nisso, a Filmation também teve um certo zelo de pegar esses personagens e inserir, né, nas histórias. Mas alguns ficam meio de fora porque era uma lista, é uma lista imensa, né, de bonecos que a gente sabe. A Mattel queria cash, e aí... os desenhos eram para promover também essas vender vendas. boneco. É para vender boneco. E aí a gente percebe que não tem como se expandir o universo desses personagens ali, eu não lembro exatamente, mas acho que é em torno de 60 episódios ao todo que a gente tem, né, do He-Man, se eu não estiver enganado aqui. Então, se fosse nessa linha que vocês mencionaram aí de Naruto, que eu também não conheço, coloca aí 1000 episódios, você consegue expandir o universo inteiro. Você pode pegar histórias aí para falar a respeito do Roboto. Não. A Mattel ia acabar com o mundo. A Mattel ia ser a maior empresa do universo. Ia ter boneco de tudo quanto é coisa, né? Até daqueles humanos normais que aparecem lá. Boneco de todo mundo. Ia ter grama. A Mattel lançou a grama. Ia ter diorama de um cenário que não tem relevância. Aí os caras iam fazer tudo de boneco, né? Uhum. Aí para o desfecho daquela cena que é triste também, de certa forma, embora a gente fale assim, que não tenhamos tanto apego pelo Roboto, é que o Roboto diz que ele sente medo naquela hora. Então aquilo que eu acho que traz o maior peso sentimental, né, naquela cena, porque ele mostra que ele já não era mais uma máquina, ele era um milagre, tanto que essa é a fala dele lá. Então Ada depois decide ir também, mas ele recebe de Grace com a afirmação de que não terá como voltar. Então Adam estava fechando ali, ele voltava, né, para o reino de Eternia normal, mas ele fechava de uma vez por todas, né, em tese, a porta para a Pré-Eternia. Então ele estava ali se sacrificando já de antemão. A feiticeira estranha fala em português, né, e deseja a ele uma boa viagem, também para a gente traz uma surpresa ali, já que a gente não compreendia nada do que ela dizia. O grupo surge de frente para o castelo de Grayskull, já enfrentando as forças do Triclops. Mentor os ajuda, Duncan se surpreende com a aparição de Adam e Pacato pula em cima dele. Aquela cena para mim também tem um peso absurdo, porque eu tenho uma cadela aqui em casa e ela era uma cadela de rua, aí eu adotei e ela tem um valor para mim sentimental imenso. E aí você vê assim que tanto que ele fala assim, meu melhor amigo, né? Falando do Pacato. Então, quando ele encontra esse melhor amigo, ali é pesado. É uma cena de... Também acho que, se eu não me engano, eu chorei. Porque eu chorei em várias cenas ali desse desenho. O que acontece? Ao dizer as palavras mágicas, Adam pode trazer tudo de volta. Então, ele já está aí ciente, né? Bom, acho que dá pra gente retornar. É uma coisa meio estilo Flashpoint. Não, deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Mas peraí que eu vou
vou é uma fazer... corridinha, tô com uma corrida de resolver isso. Puf. Aí ele diz pelos poderes de Grayskull. Nisso aí já começa a magia a retornar. Primeiro trecho da fala, né? A feiticeira já entra naquele tubo de magia, que também lembra, inclusive, do filme do Dolph Lundgren. A Flora começa a restaurar. A gente vê assim, o que é o poder da magia, o que reflete ali no cenário inteiro, né? Naquele universo. E a aparência do castelo já é retomada. Então, aquele castelo grandioso, né? Dos anciões, ele se oculta novamente para a forma do castelo. O crânio do cetro do esqueleto começa a movimentar no bolso da Maligna lá, naquela bolsa. Vou fazer uma pausa. Pode falar. Se você, por favor, chegou até agora no vídeo, você vai saber o final sem ter visto a série, viu? A gente já contou um monte de coisa, então isso não faz diferença nenhuma. Não, por favor, pode contar. E aí, nisso, ela sai do bolso, lá da bolsa da Maligna. E quando Adam vai falar, eu tenho a força, aí já é interrompido por uma lança, né, que passa na barriga do homem lá, e Esqueleto termina de sair do cetro de Maligna. Então ele estava oculto ali o tempo inteiro. Ele chama Maligna para o seu lado, ela vai também, já deixando claro, eu estava do lado dos seus, mas não faço parte disso não, galera. Esqueleto diz as palavras mágicas e se torna o Skelegod, né, que é o deus esqueleto, que inclusive também lembra o filme do Dolph Lundgren, né, que ele tem essa questão, e ele afirma ser o mestre do universo. Então aqui a gente tem o desfecho da primeira temporada, que deixou muita gente assim, tipo, em choque. A gente fala, peraí, mas o Adam tinha morrido no primeiro episódio, ele morre de novo no último episódio. Kevin Smith tá de zoa com a minha cara, né? Não, o Adam ressuscitou para morrer, né? Dessa vez tem um problema. Ele volta e aí o cara fala com ele, você não vai mais para lá, viu, filho? Se você for, foi. Eu tenho muito problema com esse final, mas muito problema. Muito problema. Gostei demais. Eu tenho muito problema com ele. Na hora que ele falou que eu sou pelos poderes, eu falei, cara, vai dar. Beleza, é o que eu espero. Na hora que ele morreu, eu fiz assim, hã? E não falei mais nada até o final. Eu fiz e parei. Não tem que comentar. É porque você estava na expectativa de um final. Aí agora você sabe que vai ter mais episódio. Vai ter mais umas 5 temporadas. Então, assim seja. Eu me senti enganado, porque o trailer fantástico, gente, o trailer dessa primeira temporada, com a música de Bonnie Tyler, excelente. Excelente. Eu chorei muito vendo o trailer. Ele bateu todos os recordes de visualização do YouTube, grande parte foi minha, eu não parava de ver, eu deixei no loop enrolando. Todas as cenas que tinham com o He-Man usaram naquele trailer, não tinha mais nada do He-Man. Então, pra mim, ficou meio que assim. Deixa eu exemplificar pra vocês o que eu achei dessa primeira temporada. É como se eu fosse comprar uma nova saga do Homem-Aranha e quando eu começasse a ler a revista, o Aranha fosse morto. E eu ia ter que ver as aventuras de Mary Jane tentando salvar o Aranha. Foi bem isso, sim, para exemplificar que eu não consigo exemplificar de outra forma. Então, não deu. Um desenho do He-Man sem o He-Man não vai. Não vai. Eu entendo, vamos lá, vamos trazer a Tila, vamos trazer a importância da Tila. Primeiro que não sei por que trazer importância. Para mim, a Tila sempre teve importância. Sempre teve. Para mim, ela sempre teve o lugar dela. Sempre teve. Mas aí ter de tirar o He-Man de cena para a Tila brilhar, para mim, não é inclusão. É inclusão... nesse ponto eu concordo. Seria a Tila brilhando junto com o He-Man, igual para mim ela sempre brilhou. Para mim, ela sempre brilhou. Então, eu tenho muitos problemas com esse final dessa temporada. Muitos problemas. E eu vou ser sincero, eu não sei se tem como consertar. Eu vou ao oposto, eu gostei. Eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que foi amarradinho. Eu concordo com... Nosso debate ajuda... O debate traz isso, né? Sim. Depois a gente ganha corpo com o debate. Sim. Verdade. Eu concordo com a ideia que se fosse mais longo, seria muito melhor. A gente ia ter coisas, por exemplo, desde o aquático até o mandíbula, a própria explicação do pacato, a questão do corpo, isso tudo poderia ter ganhado corpo maligna,
tudo poderia ter sido melhor trabalhado. Mas eu acho que a Attila foi muito bem trabalhada. Foi. A ideia de eu consigo justificar a ideia do He-Man não tá para a Attila poder ter esse espaço e tudo. Eu consigo ver isso como palpável. E eu senti falta do He-Man. Mas eu já fui vendo, pensando, vai ter uma segunda temporada. São só 6 episódios. Sim. Então isso para mim não é o final, isso é a metade. Eu posso acontecer o oposto. A gente pode daqui a um mês, quando for gravar a continuação do vídeo... Já está decepcionado de tudo, né? Tá eu morrendo de raiva e você adorando. Aí, ó. Pode acontecer o oposto. Mas, a princípio, para mim, não depende mais. Assim, a série se sustenta. Eu entendo quem não gostou. Eu entendo perfeitamente, eu respeito quem não gostou. Porque o trailer enganou todo mundo. O trailer passou outra coisa. É tanto que a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Esse outro trailer é feito para quem não gostou. É feito para quem não gostou. Tipo assim, aqui, você não gostou, tá aqui, ó. Agora vai ser só isso. Aí tomara que não seja, porque senão o hate vai virar, o ódio vai virar, eu não quero ver essa porra. Exatamente. Mas aí eu falo o seguinte, eu também, a respeito da temporada no geral, a gente vai bater um papo aqui. Ó, vamos avaliar primeiro traço. Eu achei o traço magnífico. A gente vê assim, traços atualizados, né? Um He-Man gigantesco, ele é muito mais forte do que o original que a gente conheceu. E também, inclusive, muito mais forte do que esse da Mattel que eu tenho aqui atrás, ali, ó, que tá com o esqueleto. É aquele ali ainda tá... lá pra gente ver quando acabar a gravação, não. Agora não. Tá. Mas aí o que acontece? Trilha sonora pra mim tá impecável, tem aquela... tem uma que toca, acho que na hora que ele tá transformando no primeiro episódio, cara, aquilo ali sensacional. A gente sabe, a dublagem brasileira, acredito que seja uma das melhores do mundo, se não a melhor mesmo. A gente tem Guilherme Briggs, fez a voz do Pacato, que era a voz, na verdade, do Seu Peru, né? Aquele ator, é o Orlando Drummond. Isso. O Guilherme Briggs assume. Tem outros artistas aí de peso na categoria de dubladores que participam. O Marcelo, a gente falando em off, ele não gostou da voz do He-Man. Eu gostei. O Marcelo tem uma coisa para falar a respeito disso aí. Primeiro, deixa eu brincar e o Marcelo fala da voz. O Netflix vem acertando com os traços dos desenhos, né? Sim. Ele tem feito uma sequência de desenhos, de animações do próprio Netflix, ou feita por estúdios parceiros, que muito o traço tem melhorado muito. Castlevania, por exemplo, traço muito bonito também. Que é o estúdio que fez o He-Man. É o mesmo estúdio. Eu assisti recentemente com amor o The Witcher. Sim. O traço é o mesmo traço, é bonito demais. A animação é muito fluida e as cenas de ação são muito bem feitas. Inclusive vai sair pelo Amazon um desenho de uma novel, de um RPG, que é um traço parecido. Muito doido. Quero ver. Eu tive impressão, eu entendo, né, o Garcia Júnior, que realmente deu problema com ele lá, questão de estúdio, eu entendo. Mas pra mim esse He-Man ficou com um ovo travado na garganta. A voz não sai, ela tá presa por alguma coisa. Não é uma voz bonita, é uma voz presa. Uma voz presa. E vou dizer, e aí não é por causa da dublagem original que é melhor, mas não é essa discussão. É porque realmente eu achei que a voz não combinou. Ficou parecendo, eu sempre falo, eu estava falando com o Luiz, a diferença do inglês britânico, né? Parece que o cara tá falando com a batata. Então eu achei muito assim o He-Man. Essa questão da dublagem aí. Mas e no geral eu gostei. Realmente o traço impecável, tudo que você falou, eu concordo em gênero, número e grau aí. A música da transformação excelente. O Gato Guerreiro, a primeira transformação, o Gato Guerreiro pulando do palácio. Fantástico. Aquilo é um gato guerreiro. Aquilo é um gato, não é só uma montaria. Não é só uma montaria. E eu vou falar, eu gostei do Super Sentai do He-Man transformando também. Eu gostei do momento do Super Sentai da transformação. Sailor Moon? Ficou bonito. Ficou bonito, ficou super. Falei, é o Jato. Vai, Jato. Para colocar algo da nossa época. Agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda temporada. Antes disso, eu tenho aqui uma matéria, não é matéria não, né? É um tweet do Kevin Smith, que eu sigo ele lá no Twitter. Ele falou assim que as pessoas não compreenderam o que ele quis passar nessa primeira temporada. Eu acredito que, de fato, isso aqui é maciço, né? Porque essa série foi muito mal vista, assim,
Acho que as críticas negativas são muito mais do que as positivas. Eu conheço poucas pessoas que gostaram tanto. E aí saiu aqui uma notícia também no The New York Times falando a respeito dessa questão do entendimento do pessoal. O He-Man teve 130 episódios, né? São 130. O He-Man 2000, né? Teve só 39 episódios. E a história é tão bem amarrada que parece que foram mais. E aquela porcaria que as novas aventuras do He-Man lá tem 65, totalmente. Mas não diz nada com nada. É o que eu falei, só tem uma explicação. Esses estúdios, na época do outro He-Man, o 139, é porque a Mattel estava rachando de ganhar dinheiro. Sim. Aí você pega esse desenho novo, o estúdio deve ter fechado um pacote para fazer a animação completa. Aí ele fez tudo, já estava pronto, não deu certo os bonecos, a Mattel não põe peso, mata a história. Graças a Deus. Mas essa matéria, assim, mostra a controvérsia, né, dos espectadores, como que foi essa interpretação. Eu, com o Du, já tinha conversado com o Marcelo também, a questão que eu prezo por ver a obra inteira para a gente avaliar. Até o momento, o meu parecer eu gostei de tudo. Só acho chocante a gente ter uma perda tão rápida do He-Man, né? Em 2 momentos muito próximos, porque com 1h30 a gente assistir tudo e já o cara morrer 2 vezes é pesado. Eu vou ser obrigado que, por exemplo, para mim, amarrou bem. Fechou bem, é como a gente falou. É uma primeira parte. Vou dar chance à segunda. Pode acontecer da segunda desconstruir tudo que eu gostei. Isso é uma possibilidade. Então não tem jeito. Como pode acontecer do Marcelo terminar a segunda temporada chorando de alegria. Pode. E rever tudo e falar assim, nossa, eu estava muito decepcionado e acabou do jeito que eu queria. Foi tudo que eu esperava na segunda temporada. E dar um bug e falar, a primeira temporada foi ruim, mas valeu. Eu gostei do primeiro episódio. Para mim, perfeito o primeiro episódio. Um pouquinho do segundo. O terceiro episódio, para mim, muito bom. Terceiro episódio. E depois disso, só o corpo e mais nada. Até o momento. É o que você falou, realmente é inadmissível. Então, se fosse pro Adam morrer daquele jeito, não precisava trazer, não. Ficou me parecendo Dragon Ball, entendeu? Você mal chegou, você já tá morrendo. Então não trouxesse, poxa. Não parecendo o Yantia. Exatamente, o Yantia do Dragon Ball. Foi tipo o Yantia. Tem que resolver, chama o Yantia, não deixa o Yantia. Não, deixa ele lá, deixa ele quieto lá. Então, poxa, então não trouxesse o Adam. Terminasse a temporada com o Adam aparecendo no finalzinho. Pelo menos daria uma emoção. Trazer para morrer de novo. Porque eu também acho um mau uso, parece, assim, né? Porque não tem sentido, o cara sai de Pretérnia para já ali em poucos instantes, tipo, poucos minutos na sequência, o cara já morreu de novo. Você fala assim, cara, lógico que a gente entende que essa morte, a gente já vai agora falar também sobre o trailer da segunda temporada. Essa morte é suposta, porque a gente não sabe se ele morreu de verdade, porque ali o esqueleto se assume um deus e tal. E já falando a respeito do trailer, a gente tem lá várias cenas que o Adam aparece e que o He-Man também aparece. Então dá-se a entender que ali não foi uma perfuração que foi fatídica, né? Agora o que acontece? Vamos falar ali sobre o trailer. O trailer traz coisas como a gente já começou a falar também, tende a agradar o povo que está desagradado. Mas eu vou te falar a verdade que isso também não vai acontecer, porque talvez no desenho aconteça, né? Mas eu tô falando assim, o trailer em si já gerou um punhado de reclamação. O povo tá falando lá no YouTube da Netflix, mas aposto que essas cenas aí que o He-Man tá aparecendo pra caramba são só isso mesmo que vai aparecer, o resto depois é a Tila e não sei o que lá. Então a galera já tá metendo o pau porque já pegaram ranço. Isso aí, infelizmente, é algo que eu acho que não muda tão cedo e talvez nem vá mudar mais adiante. Mas falando das partes boas, eu vou falar da cena pra mim que foi a essencial de tudo. O Du falou de uma outra, o Marcelo ainda a gente nem comentou, mas eu vou falar da minha. A minha cena ali que eu achei essencial foi a que o esqueleto tá lá balangando o beiço lá dentro do palácio, não sei o que lá, eu vou dominar, aí começa a rir, aí o Adam ri junto. Aí o esqueleto, peraí, você tá rindo de que aí, ô rapaz? Aí ele, pois é. Então, a espada era o condutor, mas eu sou faísca.
pelos poderes de Grayskull, o cara já transforma sozinho, não precisa de espada mais. Inclusive, aqui eu vou trazer uma informação também praticamente de primeira mão, que em uma entrevista recente, o Kevin Smith explica que aquela versão do He-Man selvagem é baseada nessa ilustração aqui, que foi o primeiro He-Man que eles projetaram, né? Na verdade, ele não foi um He-Man executado, mas tem o protótipo aqui, o boneco. Interessantíssimo. Legal. Para mim, a cena clássica, a cena do trailer é: se esconda. Aí ela, mas não há lugar para se esconder atrás de mim. Eu enlouqueci. Eu falei, pronto, é o lugar mais seguro do universo inteiro. Você está atrás de mim, velho. Não tem perigo. Pode ver tudo, ele vai segurar. Tô contigo nessa. É isto que eu esperava. É o He-Man. A Maligna lá como feiticeira, legal. A Teela pegando o manto da magia. É o que a gente meio que já deduzia que ia acontecer. Mas quando o He-Man fala atrás de mim, é o He-Man. É o cara que confortava a gente assistir o show da Xuxa, entendeu? E sabia que ia ter um pedacinho do dia da gente que era seguro, que era certo, que é ver o He-Man fazendo coisa boa. Não, e o Du ainda falou comigo também em off aí que nessa cena ele levantou, ele estava assistindo até então, estava assistindo sentado ou deitado lá, confortável, na hora que, opa, essa cena não, essa cena aí me ganhou, porque... Então eu tenho escrito, achem posições seguras. Não há posições seguras. Há uma atrás de mim. Nossa. Acabou. E aparece um ser lá, que eu não sei o que vai ser, parece um dragão, né? Ainda não consegui ver se é uma transformação, se é alguma coisa, ou se é um dragão mesmo. Mas assim, ele derruba ele no trailer, com 2 golpes, cara. E isso é o He-Man. Isso tem que ser o He-Man. Qualquer coisa diferente disso não é o cara que pega uma montanha e joga onde ele quer. Tem que ser assim. Tá, mas aí as minhas 2 considerações. A primeira, esse He-Man selvagem ali, cara, achei brutal. Mas antes do trailer, eu falo pra vocês aqui, eu já tinha uma noção que viria esse He-Man, porque primeiro, a Mattel não consegue se conter, né? A gente vive um mundo que spoiler quer dizer também, às vezes, vendas, né? Então, pelo Twitter da Mattel, eu já tinha recebido as fotos do He-Man selvagem com o corpo. Aí eu falei, quem é esse cara? He-Man selvagem. Aí, fora que na capa também da segunda temporada, não sei se vocês notaram, o He-Man selvagem tá ali de costa, agachado, e o esqueleto God lá em cima. Então, já tinha aí vários spoilers a respeito dessa nova formação dele, nessa transformação. E eu achei sensacional que ele é um ser diferente, cara. Não sei se vocês perceberam, na hora que mostra a luta dele com o esqueleto God, a velocidade dele tá tipo do Superman, cara. Ele é rapidão, ele aparece já dando soco. Então, você já vê esse... também, ele não tá igual o He-Man que a gente conhece, que é fisicamente pleno e sem ele não. Tá inchado. Exatamente. Ele lembra assim um ser mais bestial, né? Quase que um homem das cavernas, uma Hulk, coisa né? É um Hulk, um ser assim mais brutality. A velocidade dele é absurda, mas você vê que o socão dele também ele tá rápido e socão aqueles socos estilo Dragon Ball, né? Os caras dão soco, vão deslocando a área, destruindo montanha e tudo mais. E a outra coisa é que no fim do trailer, eu quero que vocês depois vejam também, aparece é tipo se fosse um cachecol puxando assim, não sei se foi um ser lá, um inimigo, e aí falou, agora é comigo, uma coisa nessa linha. Então, eu não sei se aquilo é algo do corpo, eu fiquei na esperança. Por 1/1000 de segundo, aparece uma silhueta que parece que é o corpo. Porque é uma fitinha que vem, enrola em alguém e puxa. Aí, eu não sei de nenhuma outra pessoa que faça isso. Tem um capuz, né? Dá pra ver a silhueta de um capuz, assim. Eu espero que seja o nosso Gorpinho lá, né? Mas o que vocês acham? Eu não vou mentir, não. Eu acabei de ver, eu falei, vai ser, porque eu já vi esse trailer um montão de vezes, eu fiquei empolgado, eu fiquei no hype. E aí eu tô na torcida. Quanto ao He-Man bestial, eu olhei e falei, gente, é muito forte. É muito forte. É a brincadeira que eu falei, se dá um soco no Homem-Fera, vaza o Homem-Fera.
Isso. Eu achei aqui, nós temos um spoiler, primeiro, um spoiler grandão aqui, foi a Tila ressuscitando, né, o He-Man, fechando o curativo dele com o poder ali. Aí é a questão que eu fico preocupado também, que eu não sei se eu vou gostar, mas ela acabou de aprender a magia, já tá sabendo ressuscitar a gente assim, poxa. Isso aí nem o gênio do Aladdin fazia, era uma das regras dele, não ressuscita ninguém, que não é legal. Vocês estão lembrados? Eu não dou mais desejo, não faço ninguém apaixonar e não ressuscita ninguém, porque não é bom o resultado. Mas é porque ela sabe, ela estava lá com ele, ela sabe que não pode morrer mais, que não tem mais salvação. Chega. Vivo. Mas eu acho assim, trailer, como a gente já conversou também em off, eu acho que, pra mim, a minha experiência seria a nossa, em especial de nós três aqui, todo mundo mais que é fã, que estiver assistindo esse vídeo, a experiência de assistir a segunda temporada sem ter informação nenhuma, eu vou ter certeza, eu vou garantir que seria muito mais intensa, porque numa cena daquela ali, o Adam fala que ele não precisa mais de condutor porque ele era a faísca, ou seja, ele era o que recebe o poder, ele não precisa exatamente daquela espada. Gente, a gente ia ficar em choque e falar que é isso, que coisa incrível, genial, ou até falar assim, pô, não gostei. Enfim, teriam as várias reações, mas como a gente já recebe isso no trailer, eu acho que é meio pé na jaca, né? O que vocês acham? Eu não tô vendo mais nada. Também eu não tô vendo mais nada. Não tô vendo mais nada. De verdade, eu vi aquele trailer e agora eu só vejo a estreia. Só vejo a estreia. Assisto tranquilamente. Agora, aquilo ali foi o que a gente conversou. Foi para tentar resgatar esses fãs que ficaram muito revoltados. Então, é um trailer que mostra o He-Man. A verdade é essa. É um trailer que, se a gente for pensar, o trailer é um He-Man como destaque. E tem vários tipos de He-Man para o cara poder já não ficar triste. Verdade. Inclusive, lá mostra muitas cenas, né, do Marcelo, o He-Man clássico mesmo. Então, a gente entende que vai ter esse combate do He-Man selvagem contra o Skelegod, mas depois ele, de alguma forma, aí já no meu pensamento também negativo nessa história, e se aquelas cenas de luta lá são de uma lembrança de um passado, gente, aí... Faz isso não, para. Bom, a gente tá indo bem, vamos deixar ninguém desesperado, a gente tá tentando construir um caminho. Mas cara, não é possível. Não, para. Porque a grande questão, quando eu fiquei feliz de saber que é o mesmo estúdio de Castlevania, você lembra que nós comentamos sobre isso, seriam as lutas mesmo, porque as lutas de Castlevania são maravilhosas. As lutas de Castlevania são excelentes, são excelentes. Se trouxessem um pouco disso para He-Man, ia ficar muito bom. Agora você acabou de... Eu não vou dormir hoje por sua culpa. Vou ficar aqui criando teorias na minha cabeça e... Você que chegou até o final do vídeo, estava super animado e como a gente ficou desesperado, vídeo, compartilha e coloca um comentário pro Nando aí nos comentários. Não faz isso, não. Exatamente, por favor, não façam isso. Bom, galera, então a gente vai chegando ao fim do vídeo aqui. Agradeço aos meus amigos, o Marcelo, ao Du, por participarem aqui, compartilharem seus pontos de vista. A gente preza no canal Era Nerd pela pluralidade de ideias. A gente vê aí o Marcelo sendo antagonista em certos momentos contra as nossas ideias e vice-versa. E não é que isso aqui, gente, é uma cultura pop, isso aqui não é pra gente ficar brigando, perdendo amizade, mas a gente tá aqui discutindo de forma sadia a respeito de um herói que a gente gosta muito, que fez parte da nossa infância e que tem essa nova versão agora da Netflix, como disse o Du, para um novo público. Inclusive, ele pega a gente, porque nós já somos fãs, né? Mas é uma linguagem muito mais para um público novo do que para nós mesmos, porque da nossa geração, inclusive, muita gente nem gostou. Então, fica aí um desenho para você assistir, depois comenta aqui também embaixo o que você acha a respeito do que a gente discutiu, ou até mesmo a sua própria opinião acerca do desenho, porque eu
Vou adorar saber o que você pensa a respeito. Boa noite, tudo de bom? Deixa o like aí e compartilha, pessoal. Gente, segue o canal, o Nando é ótimo. Aproveitem, compartilha, comenta e, por favor, pelos poderes de Grayskull. I have the power. Pessoal, um forte abraço. Até o próximo vídeo.